Com o tempo, a vida foi mudando, as coisas foram evoluindo e o mundo como um todo foi se transformando. Isso foi gerando para nós muito mais possibilidades de coisas a se fazerem, como também de informação que chega até nós. Então, antigamente, para a gente receber informação era muito mais escasso, muito mais difícil, e agora a gente tem um excesso de informação. Antigamente, as opções para as pessoas, seja da profissão que elas queiram seguir, do formato ou o lifestyle que elas queiram ter, dentre diversas outras coisas, era totalmente, como fala, nichado e segmentado de um modo que você não tinha muitas opções. Então era seguir ou não seguir, basicamente. E hoje também, como eu falei, existem muito mais opções. Existe uma vastidão de opções. E isso, na teoria, é muito bom, porque nos permite ter mais opções para escolher e ver qual se adequa melhor a nós, mas também gera um efeito que é muito, como fala, nocivo para muitos de nós, que quanto mais opções as pessoas têm algumas vezes, isso aumenta ainda mais o nível de inanição ou falta de ação, não sei se é a palavra certa, inanição, a falta de ação daquela pessoa referente a algo específico. Então, é a mesma coisa que acontece com aquela pessoa que vai assistir um filme na Netflix, aí ela entra no aplicativo, na televisão lá, e ela passa horas e horas rolando para ver, tentando encontrar o filme que ela vai assistir, e no final de um bom tempo ela não assiste nenhum filme, porque ela não conseguiu escolher um dentre aquela vastidão de filmes que existia para escolher. Então, quanto mais opções as pessoas têm, normalmente fica mais difícil assim para se escolher uma delas. Porque quando você está tentando escolher uma delas, a ideia de escolher uma entre aquelas passa a sensação de que você vai estar perdendo algo. Então, você está sempre procurando algo melhor. Já quando você tem menos opções, isso dá a entender que, bom, se você escolher uma daquelas, uma é melhor que a outra. Então, alguma delas vai ser melhor que a outra, vai te fazer mais sentido e você vai escolher. Talvez tenha ainda uma dificuldade, mas essa dificuldade é muito menor em relação a outra, como eu falei, em questão de proporção. Se, você tem 3 opções e você escolhe uma das 3, era um grau de dificuldade. Se você tem que escolher uma dentre 1 milhão de opções, o grau de dificuldade alavancou de uma maneira, abismal. Entende? Então isso acontece em todas as partes da vida, seja na profissão que você quer seguir, seja na forma como você quer viver a sua vida, e diversas outras coisas, muitas outras coisas. Então, uma ideia que particularmente eu estou tentando adaptar para a minha própria vida é diminuir minhas opções. Parece ser um pouco, como fala, burro talvez da minha parte. A gente está na era das opções, das informações e tal, e você está tentando diminuir as suas, você vai ficar para trás ou qualquer coisa do tipo. Esses foram pensamentos que para mim mesmo já surgiu. Então eu mesmo pensando contra mim mesmo aí, não, você vai ficar para trás, você vai estar se auto-apagando ou basicamente podando a própria evolução, o próprio crescimento, mas não é verdade. Se dentre essas eu vejo algumas poucas, seleciono algumas poucas e diminuo todas as minhas opções, aquelas poucas que eu escolhi, aquelas poucas que eu decidi prestar atenção, eu consigo decidir dentre elas uma ou outra e de fato seguir e buscar tampar na minha mente as outras opções. Porque não é só escolher, sabe? Você tem que escolher e manter aquela escolha por muito tempo, basicamente. E o que acontece, como eu falei, a dificuldade para escolher é muito grande. Só que tem o caso de as pessoas escolherem e depois que escolher, elas têm dificuldade para sustentar as escolhas que elas fizeram. Porque enquanto você está seguindo nesse caminho que você escolheu, atualmente você consegue estar vendo todos os outros caminhos ao mesmo tempo. Não só na hora que você tem que escolher. Quando você já está percorrendo o caminho, você ainda tem acesso a informações de todos os outros caminhos. E aquilo gera uma comparação intensa que nunca cessa. Então, sabe, a informação está chegando a todo momento que está acontecendo lá, o pequeno detalhe que aconteceu no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. E você está sempre comparando estas com o seu caminho ali que você já escolheu e você está trilhando. Por isso que acontece das pessoas reconsiderarem tanto ao ponto de perderem a credibilidade ou a confiança naquele caminho que escolheram, duvidarem das próprias escolhas e ali retroceder nas suas escolhas. Então aí ela fica pulando de galho em galho. Com muitas pessoas acontece isso. Então basicamente seria diminuir suas opções na hora de tomar uma decisão e ainda assim também manter
diminuídas, sabe? Manter afastadas as outras opções, ou, sabe? É meio como colocar um tapa-olho, assim como a gente coloca nos cavalos normalmente, que é aquele, sabe? Coloca aquilo no cavalo para que ele não fique se distraindo com o que tem pro lado. Porque se a gente deixar o cavalo assim, ele se distrai e ele não vai para frente. Basicamente isso. Você tampar da sua frente, do seu olhar, da sua percepção, as outras opções que tem aos montes, para que você possa conseguir focar na decisão que você já tomou e percorrê-la, entende? E percorrê-la. E julgar se ela é boa ou ruim, se lhe agrega ou desagrega, não a partir da comparação com outra, mas a partir da experiência que você tem nela, basicamente. Então, com a experiência que você vai tendo naquele trajeto, você vai vendo, bom, isso aqui faz sentido para mim. Esse ponto já não faz. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso eu quero, isso eu não quero. Se você já tem um senso moral, um senso de experiências já um pouco mais vividas, não fica tão difícil para você. Você não precisa estar comparando com todas as outras opções a todo momento para dizer se a opção que você está seguindo, é boa ou ruim. Basta você ter uma base de senso aí que você consegue perceber pontos negativos e pontos positivos do caminho que você está percorrendo e com isso balancear sob a própria métrica daquele caminho e não sob uma comparação excessiva com o todo. Porque o todo gera uma percepção muito errônea para a nossa cabeça. A percepção de que, bom, aqui a gente está vendo o todo do nosso caminho. No nosso caminho nós estamos vendo o todo. As coisas boas e as coisas ruins. Dos outros caminhos, nós tendemos a ver só as coisas boas. As coisas ruins dificilmente a gente vai perceber, porque pouca gente fala das coisas ruins. Então você está comparando somente o lado extremamente positivo de todas as outras coisas contra o que no seu caminho normalmente talvez vai ser, a maior parte de tudo, vai ser os atritos, os pesos. Entende? Porque basicamente a vida é isso. Tem sim os momentos de glória, os momentos prazerosos, os momentos de, sabe, gratificação, mas em suma maioria, os passos que damos são sofridos, são pesados, são fardos que temos que carregar. Então, basicamente você está comparando 20% ou 15% de coisa boa com 100% das outras. Que no caso desse 100% também talvez seja 15 ou 10, seja muito menos. Só que você só consegue ver isso, então para você aquilo lá é 100% do outro. Você entende? Então, por isso que eu, particularmente na minha vida, tenho tentado, quero, como diz, fortalecer ainda mais essa decisão de cessar muitas das opções e da vastidão de opções que existem, e quando eu escolher, eu me fechar para essa escolha e segui-la. Até o ponto em que eu julgue ser bom ou ruim para mim. Então se chegar um ponto que eu falar, cara, daqui para frente eu não quero mais percorrer esse caminho, aí sim eu escolho outro. Ou, pô, esse caminho já me rendeu o que tinha para me render, eu quero ir para outro. Aí tudo bem. E não aquela comparação de, não, eu quero sair desse daqui porque eu estou a todo momento recebendo diversas informações de outros caminhos, e aquele lá parece melhor, aquele outro parece melhor, aquele outro parece melhor. Não. Eu quero percorrer o caminho e decidir por mim mesmo, por conta própria, e não por uma influência externa gigantesca, se aquele caminho de fato é bom ou ruim, se ele é vantajoso ou não, se ele me agrega ou não, se ele me torna melhor, se ele me faz sentir-se bem, talvez. Entende? Conseguir medir o percurso ou as escolhas, não por uma comparação excessiva, mas pela experiência vivida naquelas escolhas, naquele caminho. Basicamente isso. E isso só é possível cessando grande parte dessas opções. Tampando, colocando um tampa lateral, que eu não sei o nome disso aqui. Colocando uma tampa aqui, ó, para que você não fique vendo o que está do lado. Não fique vendo o que está do lado, porque senão você vai virar a cabeça toda hora. E se você está todo momento virando a cabeça, você dificilmente vai ter um momento em que você vai estar olhando para frente fixamente para conseguir caminhar. Entendeu? Então se a gente tem uma estrada reta à frente para percorrer, a nossa cabeça tem que estar para frente, olhando para o percurso que estamos percorrendo. Se você olha para o lado, os seus passos vão para aquele lado. Se você olha para o outro, os seus passos vão para esse outro lado. E deixam de ir para frente, que é para onde você tem que ir. Obrigado por assistir.